aqui pra falar de um assunto meio sério, assim. Não sei se dá pra perceber, mas eu tô bem desgrenhada, porque semana passada eu me matei de estudar. Eu literalmente me matei de estudar. Não sinto que valeu tão a pena assim. Tipo, muita coisa que eu vi lá na hora da prova foram coisas que eu vi na revisão. Mas, além de eu não ter descansado, eu ainda não estudei da forma correta. Porque eu não fiz nenhuma prova antiga do IME, gente. Eu falo que eu procrastino fazer prova antiga e aí... Olha, pela correção que eles mandaram, eu fiz 13 acertos, o que é muito baixo, e inclusive é algo que me envergonha, porque eu sei que eu poderia ter feito muito mais. Eu marquei 2 questões erradas, outras 3 que eu errei conta, bobinha. Então, assim, querendo ou não, eu não teria passado mesmo sem esses erros, né? Porque tem que fazer 20 questões. Eu teria feito 18. Isso me deixou bem triste, bem mal, ainda mais porque a prova do ITA é daqui a 14 dias, né? Caso menos. É daqui a 12 dias. Então, eu não me deixei abalar tanto, eu fiquei bem chateada. E o que Deus falou comigo é que eu tava colocando tudo isso de prova, de estudos acima dele. E não é isso que ele quer pra minha vida, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta da rotina, gosta de estudar, gosta de estar aqui gravando os vídeos, de editar e de conversar com os meus amigos. Eu gosto da vida que eu tô vivendo. Não é que eu queira continuar vivendo ela pra sempre, mas não é como se eu tivesse desesperada de parar, de... Enfim, eu acho que deu pra pegar, assim. E ao mesmo tempo eu tava meio que colocando tudo isso dos estudos acima de tudo na minha vida. Por exemplo, eu tô estourada. Aí, foi mal. Eu tava colocando, por exemplo, essa questão da prova acima de tudo. Eu não tava dormindo, não tava comendo, não tava conversando tanto com as pessoas, tipo, minhas amigas e etc. Não tava fazendo nada da minha vida, só estudando. E, ao mesmo tempo, eu também negligenciei um pouco a parte de estar tendo comunhão com Deus. Eu não tava lendo tanto, não tava conversando tanto em oração. E ele me chamou a atenção sobre isso, porque tudo isso que eu tô vivendo, todo esse sonho, é pra glorificar o nome dele. Eu sei que eu passando esse ano é um milagre, porque não existe ninguém que tenha passado no ITA com 1 ano de cursinho. Então eu acho que eu seria a primeira pessoa que eu conheço a conseguir isso. Então eu sei que seria completamente um milagre, e milagres são pra glorificar o nome do Senhor, não pra me glorificar. Não é sobre mim, sobre eu ser, uau, super inteligente, passou com 1 ano, não. Seria pra poder mostrar o quanto Deus é bondoso, e eu tô estourada de novo. Seria pra mostrar o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é bondoso, e o quanto Ele pode agir através de nós, sabe? Porque imagina quantas vidas não serão salvas pelo meu testemunho. O quanto de alcance eu não conseguiria ter pra poder falar da bondade de Deus na minha vida, sabe? E ao mesmo tempo eu tava me deixando levar um pouco disso e pensando mais em mim. E não é certo, sabe? Tudo na minha vida tem que ser em nome dele e pra honrar a ele e não me honrar. E eu inverti as prioridades nisso. Eu continuo acreditando que é possível passar esse ano. Não tenho, assim, tanta certeza. Assim, eu continuo achando que é possível e que se acontecer vai ser da vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo, não passando, eu não vou ficar tão bolada. Porque eu vou saber que é tipo assim, Deus me dando outra chance de fazer um ano melhor de cursinho. Esse ano foi horrível, gente. A primeira metade desse ano, eu confesso que eu acho que eu não estudei nada. Porque tudo que eu estudei eu tive que revisitar, porque eu não aprendi direito. E ao mesmo tempo aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. Eu me mudei de estado, eu terminei o relacionamento, enfim, aconteceu muita coisa. Tudo meio que junto, assim, no mesmo bolo. E eu comecei a estudar de verdade a partir de agosto. Então, assim, se a gente for botar, eu tenho muito pouco tempo que eu tô estudando de verdade. Olha só a luz. Jesus Cristo! Eu tô falando isso, mas é porque eu vou continuar acreditando que é possível, sabe? Isso não vai me desmotivar. Mas ao mesmo tempo eu quero passar só pra segunda fase e ir bem na segunda fase pra eu conseguir uma bolsa no presencial.
Se você puder estar orando por isso também, eu agradeço. Porque Jesus Cristo, eu não vou aguentar outro ano de online. Eu queria muito poder ter a experiência do presencial, de ter gente ao meu redor com os mesmos objetivos e de poder, sei lá, conversar sobre as coisas e estudar junto e ter o professor ali na minha frente, não numa telinha, enfim. E eu também acho que mais um ano de cursinho eu ia conseguir condensar muito bem o conteúdo, de, tipo, estudar direito e talvez até trazer alguns conteúdos a mais. Porque, por exemplo, um dos meus objetivos lá no ITA é dar aula. Eu quero muito trazer, talvez, alguns conteúdos até aqui pro YouTube de química. Porque eu sinto que o meio Itaime pra química é muito deficiente, tipo, muito mesmo. É muito difícil de você achar algum curso, alguma apostila que seja completo. E isso me chateia, sabe? E aí eu queria meio que investir um pouco nisso. Só que, ao mesmo tempo, eu não sinto que eu tenho uma bagagem tão forte, assim, em química pra eu poder chegar e começar a dar aula, sabe? Eu não sou uma pessoa que fez Olimpíada, nem nada do tipo. Só é a minha melhor matéria. Mas eu ainda precisaria estudar um pouco mais pra eu me sentir capaz de vir aqui e dar uma aula. Então, talvez mais um ano, talvez fosse bom pra eu poder conseguir isso também. Enfim, eu não quero me alongar muito aqui. Eu só tô um pouco pra baixo com relação a isso tudo. Mas é isso. A vontade de Deus que vai estar sendo feita. E eu sei que eu estudando 24 horas por dia agora não vai mudar o fato de que eu passei 6 meses estudando pouco. Então, é isso. Gente, logo depois de gravar isso eu fiquei muito mal, porque começou a bater a realidade. Eu quero continuar acreditando. E eu sinto que minhas falhas foram de conteúdo, sabe? De coisas que eu realmente não vi. E aí, assim que eu notei isso, eu orei e 2 pessoas vieram falar comigo exatamente a mesma coisa sobre dar o meu máximo essa semana e não pensar em mais nada. E eu vou fazer isso. Eu vou focar em construir o meu mais força e mais fé em Deus e dar o meu máximo. Eu tô com o meu quadro, peraí. Olha só. Essas matérias aqui são todas as que eu não consegui ver direito durante o ano. Eu anotei. Não sei se vai pra anotar, mas tem umas circuladas. Essas circuladas são as que eu tô super ferrado. As outras eu até, dependendo da questão, eu conseguiria fazer. O meu plano vai ser pegar todas essas matérias que eu tô ferrada e mais a maioria que eu consegui das que eu também tô capengando. Questões do ITA por assunto das provas passadas, eu pretendo fazer até ali 2018 mais ou menos. Ou sei lá, algumas, 20 questões, dependendo da ordem que tiver. E vai dar certo. Vai dar certo. Em nome de Jesus. My mind is open, but it's hard to think when all it was closed. It's probably time I come to terms that I'm in love with a ghost. Fuck that, move on. When all you left was a note. You're here, you're gone. I always end up alone. My insecurities are why I never asked you for help. Guess I was scared that you get over me for somebody else. But this pack of 24's got me down on my knees, pouring over in the morning. All I'm saying is please help me out. Caiu a luz! Caiu a luz, tipo assim, nesse exato momento. One single word, you know, like empathy.
part of you, that's a part of me, deep inside of my head. We don't have to ruin all the memories, CPR and what's dead. Don't got time for your sorries, will you hold my hand? I would die for you, hoping you could understand. Please help me out, help me out. Hold me down, help me out. Things ain't looking the same as they were in the summer. Baby, I wake up a little lonelier, and there's nothing to say, so I conversate with my covers. They said get your ass up, you will only fuck back to the same old moseying around down on his luck. Moby Dick with a hook in his mouth, pull me up. Look at what you did to me, baby. Will you hit me back? That's a maybe. Drinking too much, went away for the weekend. Back to school just to say that I got a reason. Singing Fool in the Rain like the first phone call, asking me what's foolish about loving you. Nah, girl, it's cool, I'm just in my bag like kitty food. Yeah, why you so bad, but you pretty too. And I just want the facts like pretty please. Are you thinking of me as much as I think of you? Things ain't looking the same as they were in the summer. Baby, I wake up a little lonelier, and there's nothing to say, so I conversate with my covers. They said get your ass up, you will only fuck. Why you plant your seed in my head like chia pet? Just to have me feeling like a weed smoking CBD. Why the fuck I'm still stressed? Oi, gente, eu queria falar sobre descanso. Eu sei que esse foi o tema do nosso primeiro mini monólogo no primeiro vídeo, mas eu senti Deus repetir isso pra mim de forma mais intensa. Vamos lá. Se você assistiu o último vlog da semana do IME, foi uma semana em que eu dei tudo de mim pra poder estudar. Eu negligenciei muitas vezes dormir, muitas vezes fazer alguma coisa divertida pra esfriar a cabeça, porque eu tava obcecada em estudar. E no fim, eu não consegui fazer, acho que nem metade das coisas que eu tava querendo fazer, mas foi por cansaço. Talvez com um melhor gerenciamento de tempo eu tivesse conseguido. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que no dia da prova, eu errei muitas questões que eu sabia por cansaço. E a questão é, eu não tava me sentindo cansada. Eu não tava me sentindo nem um pouco cansada. Eu tava com a mente funcionando ok, porque eu sei qual é a sensação de quando o seu cérebro tá frito, sabe? E eu não tava me sentindo assim, eu tava me sentindo ok. Mas o nosso corpo, ele precisa de descanso, gente. A gente às vezes não percebe, mas ele precisa de descanso. Eu preciso encontrar um meio termo entre dar o meu máximo e descansar, porque é a reta final. Eu, pelo menos, não vou me sentir confiante pra prova descansando todos os dias até o ITA. As meninas do ITA têm falado bastante isso com a gente, sobre não inventa, agora é hora de desacelerar e tal, e eu concordo com isso, mas não dá pra eu simplesmente parar de estudar. E hoje é dia 29 de setembro. Pra essa semana eu quero fazer prova antiga. Eu e uma amiga, a gente combinou de fazer 5 anos de prova antiga. Não sei se vai dar certo, mas se a gente fizer já 3, 4, eu acho que já tá valendo a pena. Eu me perdi muito nesse lance de prova antiga, porque teve algumas semanas que eu pulei e eu não tinha me planejado pra ser aqueles 4 dias de prova, sabe? Eu achava que ia ser uma prova única. Então isso meio que bagunçou o meu cronograma. E aí o que aconteceu? Quais provas antigas eu já fiz? Eu fiz ITA 2011, ITA 2012, 2013, pulei 2014 e 2015. Então, aí foram 4 anos de prova, contando no dedo. 2016, 17, 18, eu tive que pular, porque senão não ia dar tempo. Então, eu já fiz 2019. Eu comecei 2020, mas eu parei, porque não tava... Não sei o que eu tava com a cabeça, mas não tava fluindo. Então, talvez eu não faça 2020, eu já vá pra 2021, porque a minha amiga a gente quer fazer de 2021 a 2025.
Que aí são 5 anos de prova, certo? Mas enfim, então esse aí é o cronograma da semana. E o principal de tudo, eu não vou virar à noite. Eu quase virei, quase virei. Só que aí o que aconteceu? Deus foi lá e, tipo, brigou comigo. Por quê? Eu vou até ler aqui, ó. Tudo que você tem é porque você teve a ousadia de pedir e começar. E entrega o pouco que você tem pra Deus. Seu chamado tá atrelado a algo que você tem muito medo. E medo é falta de confiança em Deus. Será que você tá obcecado em estudar porque confia mais no próprio conhecimento que em Deus? Olha só. Esse canal, gente, é algo que eu idealizo há muito tempo. É algo que eu queria começar tem muito tempo. Tipo, tem mais de 2 anos, assim. E eu nunca tive a coragem de vir aqui e começar. E aí eu só peguei e pá, fiz. E eu não tava esperando nada. E tá dando certo. Vocês estão aqui me assistindo. Isso é, tipo, maravilhoso, cara. Isso é, tipo, 100% Deus, sabe? E outras coisas também que eu sempre pedi e Deus veio abençoando, sabe? Esse tablet, no caso... vocês perguntam muito dele, inclusive. Pra quem não sabe, esse aqui é o iPad 9. Eu acho que ele é 64 GB, se eu não me engano. É do bem basiquinho, mas ele já super me atende. Gente, eu quero um tablet pra estudar desde o meu 8º, 9º ano, assim. Eu queria muito mesmo. E eu fui conseguir ele agora. O quê? Uns 5, 6 anos depois. E Deus sabe o quanto que eu queria, sabe? Então, o meu cursinho, cara, com a nota que eu tirei na primeira fase, eu tirei 4,7 de média e fui cortada em física. Eu tava achando que eu não ia conseguir bolsa em nada. E eu já tava desesperada pensando, cara, como é que eu vou arrumar de pagar cursinho e não sei o quê, porque cursinho é muito caro e a minha família não tem condição. E Deus foi lá e me deu uma bolsa integral, 100%, no Ari Online. Eu lembro que no dia eu tava super nervosa, eu tinha mandado e-mail, mensagem pra todos os cursinhos pra poder ver se algum deles me oferecia bolsa ou algo do tipo. Nenhum tinha me respondido ainda. Eu tava entrando em desespero já era tipo assim, final de janeiro. Aí eu ajoelhei e orei. E falei, Senhor, tira de mim essa ansiedade. Tá nas tuas mãos. Vai acontecer o que o Senhor quiser que aconteça. E assim que eu falei amém, eu peguei meu celular e tava lá a mensagem do Ari. Tipo, eles me responderam 5:06 da tarde. Eu já tava esperando que não fosse ter resposta, porque na secretaria costuma fechar 6 horas. Mas eles me responderam, tipo assim, logo antes, sabe? Isso foi, assim, incrível. Ou seja, tudo que eu tenho é porque eu pedi pro Senhor. O Senhor conhecia a vontade do meu coração, conhecia as minhas intenções e me deu, sabe? Então, ele sabe o quanto eu quero isso. Ele sabe o quanto eu quero essa aprovação. E ele sabe qual é o tempo certo da aprovação. Pode ser que eu não esteja pronta ainda. Pode ser que, tipo assim, mais um ano de estudo, eu vou chegar no ITA craque, tá ligado? Eu vou chegar pra poder dar o meu melhor e ir super bem nas matérias da faculdade, etc. Então, assim, eu não sei o que é melhor pra mim, mas ele sabe. E ele também sabe a vontade do meu coração. E ele fala, tipo assim, peça, busque com fé. E eu não tava tendo tanta fé. Por quê? Eu tava tendo mais fé no que eu posso fazer estudando o meu máximo, assim, tipo, dando gás ali, do que o que Deus pode fazer com o pouco que eu tenho. Ele tinha falado isso na escola naval pra mim. Eu não lembro até se eu falei aqui em vídeo. Eu li a parte da multiplicação dos pães e peixes e Deus falou isso pra mim. Olha, o pouquinho de conhecimento que você tem, eu posso pegar isso e posso multiplicar. E eu tô aqui buscando mais e mais conhecimento, achando que assim eu vou conseguir passar, e eu me esqueço dessa promessa que Deus me deu. Ele falou dessa questão de descanso pra mim, na questão de tipo, cara, descansa porque eu tô cuidando de tudo. Descansa porque tá nas minhas mãos. E eu não preciso me matar de estudar e acabar com a minha saúde e fazer uma péssima prova, porque essa é a lógica humana. Entendeu? Essa é a lógica de tipo assim, não, vou meter o louco aqui, mas, cara, a lógica de Deus é outra rotação, entende? Ele sabe o quanto eu quero isso, ele sabe que eu não tive um dos melhores anos, ele sabe de todo o meu esforço, de todas as minhas intenções, de todas as coisas que eu quero fazer pro reino dele quando eu passar no ITA, o testemunho que eu vou poder dar. Então, assim, eu acho que eu tô
com o coração mais leve, um pouco mais tranquila em relação a tudo. E pra você que também tá na reta final do vestibular, gente, desacelera, descansa, entrega nas mãos de Deus. De verdade, isso faz muita, muita diferença. Entrega pra Ele, fala, não, Senhor, eu confio em Ti, faz a sua parte, porque Deus vai estar fazendo a parte dele também. E a sua aprovação, ela vai vir, sim, mas é no tempo de Deus. E Ele tem um propósito pra todas as coisas, Ele tem um tempo e um modo pra todas as coisas. É isso.